Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, participei hoje pela manhã da audiência pública aqui no plenarinho desta casa, que tratava especificamente do acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e duas concessionárias. Deputado Romanelli, antes de falar exatamente da audiência, queria dar uma informação, já que Vossa Excelência, juntamente com o deputado Tião Medeiros, foram os proponentes dessa audiência pública. Vossa Excelência lembra que na legislatura passada, desde 2015, 16, nós tivemos aqui uma frente parlamentar contra a prorrogação dos pedágios no Paraná. E nós andamos grande parte das grandes cidades do Paraná, levando essa discussão, e tivemos muito apoio, principalmente do setor produtivo, das cooperativas, da FIEP. E foi uma discussão importante no Paraná sobre esse tema. E como um dos resultados de toda essa discussão, sugestão inclusive de pessoas que nós estávamos conversando, que nós elaborássemos uma lei aqui, que dizia o seguinte, e essa lei de autoria do deputado Douglas e de nossa autoria, que qualquer alteração no prazo de prorrogação do contrato, necessariamente teria que ter aprovação legislativa. Nós aprovamos uma lei complementar, a lei complementar número 198 de 2016. Ora, o poder que essas concessionárias têm parece ilimitado, parece que ninguém consegue controlar realmente a força e o poder. Não é que em 2017 a BCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, entrou com uma DIN no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o argumento que essa matéria seria matéria apenas do Poder Executivo, que poderia encaminhar esse tipo de proposição. E no dia 5 de maio do ano passado, o Pleno do Tribunal, vou ler até aqui, que diz aqui o Pleno do Tribunal, ele diz o seguinte: por maioria, julgar procedente o pedido declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 24 da Lei Complementar Estadual número 76 de 1995, incluído pela Lei Complementar Estadual número 198 de 2016. Por maioria dividida por, aqui eu não contei o número de votos, mas uma decisão dividida, o Tribunal de Justiça jogou no lixo, engavetou a nossa lei. Então, aquilo que nós considerávamos que era um avanço, infelizmente, isso foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Mas eu queria dar essa informação para mostrar realmente o poder, né, que tem ainda essas concessionárias. Queria dizer que eu ouvi aqui o deputado, e a gente respeita o deputado Homero Marchesi, que ele se pronunciou a respeito daquilo que nós discutimos hoje de manhã, deputado. Uma discussão importante, com a participação de muitos deputados, participação da Procuradoria-Geral do Estado, participação do DR, participação da AGEPAR, participação da OAB e de outras entidades, para discutir exatamente essa questão do acordo de leniência. Ora, eu também não nego que o acordo, ele traz algum avanço, mas, para o meu entendimento, ele está longe daquilo que a gente gostaria de ver ao final dos contratos
que se encerra daqui 2 anos e meio. Os contratos de concessão com as 6 concessionárias, eles terminam em novembro de 2021. Portanto, daqui exatamente 2 anos e meio. O que esse acordo trouxe? Esse acordo trouxe que, no caso da Rodonorte, ela tem que fazer um ressarcimento de 365 milhões para investimento e mais cerca de 350 milhões que agora já está correndo pela diminuição de tarifa. Só que isso daqui, praticamente em 1 ano, esse recurso já foi consumido. E daqui a 1 ano, nós vamos ter o retorno da tarifa naquilo que era, e pior, provavelmente no final do ano vai ter o reajuste de tarifa. E mais, essas concessionárias estão recebendo um atestado de boa conduta, elas estão pousando de boazinha. Nós pagamos um absurdo no preço desse pedágio. Eu até disse lá hoje de manhã, se tiver uma outra galáxia, esse não é só o pedágio mais caro do mundo, é de todas as galáxias. É um absurdo pagar R$ 22,00 em Jataizinho e R$ 17,90 por eixo de caminhão. Então, no final das contas, essas concessionárias, elas vão estar limpinhas para disputar outras concessões. Eu acho que o Ministério Público Federal, ele tinha que chamar o Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, tinha que chamar os usuários e só fazer um acordo se fosse uma coisa ampla, discutida plenamente, com a concordância de todos. Eu acho que esse acordo que foi feito, ele não atende todos os interesses dos usuários, principalmente do setor produtivo que paga caro. Nós que moramos longe da capital, longe do porto de Paranaguá, nós sabemos quanto que as empresas hoje, elas pensam 10 vezes para se instalar lá no interior, porque os produtos que precisam vir para o porto, para a capital, para a região metropolitana, quanto isso encarece em função dos pedágios. Deputado Michele, tem uma parte. Eu quero fazer suas as minhas palavras e dizer de forma muito clara o respeito que todos nós aqui, deputados e deputadas, temos por todos os demais órgãos, por todos aqueles que têm a sua missão de fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor, mais justa. Em nenhum momento, na audiência de hoje, eu fiquei quase todo o tempo lá, senti alguma questão contra o Ministério Público Federal. O que nós lamentamos foi a ausência do Ministério Público Federal naquele debate. E como representantes do povo do Paraná, porque todos nós aqui representamos parcelas da sociedade paranaense organizada, independente da ideologia, do partido político, o que nós defendemos é a transparência e a oportunidade da Assembleia Legislativa do Paraná exercer a sua missão de representar o nosso povo. Então, acho inclusive que um dos maiores ganhos da Constituição de 88 foi a criação do Ministério Público. Agora, os 700 milhões e pouco, nós temos que lembrar sempre, como o senhor aí bem citou, que metade é de dinheiro que vai entrar durante um tempo para depois voltar ao preço absurdo que é, não é? Sem contar outras situações que foram negociadas à revelia de quem tem o maior interesse em ver essa coisa funcionar do jeito que deve. Então, agradeço e quero parabenizar a sua luta histórica aqui por essa questão. Agradeço pela contribuição, deputado Michele. E deputado... Que horário não dá mais. Deputado Evandro, eu vou estar no minuto... Tercílio, apenas para colaborar e parabenizá-lo pela fala e dizer que quando a gente olha para a história das concessionárias no Paraná e vê que todas as ações elas não passavam de um certo patamar na justiça, então a gente pode até achar... Deputado Tercílio, 1 minuto para concluir. Então nós podemos até imaginar, dado o histórico
de que esse acordo possa ter sido razoável, mas não é razoável, no meu entendimento também não, porque a gente percebe que como os paranaenses foram sangrados ao longo da história dessa concessão, e agora esse acordo me parece por demais satisfatório para as concessionárias. Então, só para corroborar e dizer que nós temos a nossa comissão especial, que vai começar agora a realizar os trabalhos com a instalação da mesa e nos unir aí com todos os deputados que queiram debater esse assunto. Agradeço, deputado. E era isso, senhor presidente, trazer essa contribuição aqui para o plenário. Obrigado.